Eu gostaria de fazer alguma coisa diferente hoje. Eu gostaria de conversar sobre algum assunto diferente. Assunto que vocês falassem para mim o que vocês gostariam de conversar. Hum? O que vocês gostariam de conversar? É sério, pessoal. Hoje eu gostaria de fazer uma conversa. Vocês falam para mim o que vocês querem, o que vocês gostariam de saber, pode ser qualquer tema, qualquer assunto, qualquer assunto. Fala para mim o que você quer saber. Fala para mim sobre o que você gostaria de conversar. Camila, respondi tua pergunta ontem? Respondeu. Então quem eu sou? Que mais? Eu sou, quer dizer, os seres que vivem aqui são instinto. São frutos dos seus desejos e das suas emoções, né? O conjunto de desejos e emoções nós chamamos de realidade. Essa realidade, antes de se tornar concreta, ela era abstrata. Abstrata por quê? Porque o eu para se manifestar aqui, ele se tornou matéria. Mas a ideia não é matéria, a ideia é abstrata. Então, sendo esse um fato, a resposta de quem eu sou fruto de uma realidade que foi criada ou por mim ou por um grupo de pessoas, de seres. Simples assim. E aí eu volto à pergunta inicial. Eu estou à disposição hoje para responder qualquer pergunta que você queira. Não é porque eu sou o divino, o especial, não é nada disso. Nós estamos aqui para conversar. Então, se nós estamos aqui para conversar, um diálogo ele deve ser de ambas direções. E segunda e terça foi a minha direção. Hoje eu gostaria que você perguntasse, que você questionasse, que você mostre qual é o teu ponto de dúvida. Isso serve para todos, para o pessoal da internet, para você. Marcos de Portugal. Não deu tempo, né? Você levantou a mão. Vai, fala, Eu Marcos. já estou rapidinho, Marcos, mas ontem você falou que em alguma fase da nossa existência nós criamos tudo isso. Tá? E hoje você está falando que nós somos fruto, né, de uma realidade criada por nós ou por um grupo de seres. Você pode falar um pouco sobre isso, Marcos? Sobre o momento que a gente criou isso daí? Eu comentei há um tempo atrás, ou algumas aulas atrás, que no início era o ponto. Lembra dessa aula? O ponto, ele existe. E por existir, ele cria. Porque qual que é a razão de existência do Criador? Criar. Então, se o ponto podemos entender que é o Criador, a razão do Criador é criar. O Criador cria o quê? A criação. Por que a criação? Por que o Criador cria a criação e não a criatura?
Veja, uma forma de pensar pode ser assim, e que está incorreta. O Criador cria o quê? A criatura. Está errado. É a criação, porque é o ato de criar, não é? Porque isso. O Criador cria a criação, porque o que é a criação? Hã? Não entendi, Marcos. Matéria? Não, não. O que É a é, ação de criar. o que é a criação? É o ato de criar. O que é o ato de criar? Dar razão a alguma Perfeito, perfeito. Mas o que é o ato de dar razão? O que contém, ou o que está contido no ato de criar? coisa. Uma ideia. Não, a ideia veio antes. Um movimento. Não. Frequência? Não. A essência. Porque está na essência o quê? O ato de criar. Está na essência o Criador. O Criador é a essência. Qual é a essência? Criar. Criar o quê? Criar o quê? A criatura. No caso, a criatura. Mas por que a criatura é criada pela essência? Vou repetir. Se o Criador cria, o ato de criar é a essência, é o propósito, é a razão da existência. O que dá razão de existência para o Criador? Criar. Então ele cria o quê? O que está contido no ato de criar? A essência, a criação. Se a criação tem por objetivo criar, ela cria a criatura. Por que ela cria a criatura? Por quê? Para dar razão à existência. Não pode ser para dar razão à existência, porque se o Criador precisa criar, ele tem uma necessidade. Então, se ele tem uma necessidade, ele não é absoluto. Logo, ele se torna relativo. Então, o Criador, ele cria por essência. Porque a essência dele é criar. Não é por necessidade, é por essência. Se a essência é criar, ele cria o quê? A ideia. Qual a ideia? Qual é a ideia que ele cria? Porque ele o é. Por ele ser o que é, por isso que eu sou o que sou. O que está contido? Existir. Existir. Como que um criador pode criar se ele não existe? Se ele não existe, ele é dependente. Ele precisa. Então, eu estaria negando o absoluto. Logo, o Criador cria. Lembra que nós estamos aqui fora, e aqui fora tem uma série de bichos que ficam, né, andando pelas pernas, andando pela orelha, tá bom? Então, vamos lá. Se na essência do Criador está a ideia ela é abstrata. A ideia para existir, porque na essência está o existir, ela se manifesta em todas as formas. E uma das formas é a matéria.
É como se fosse o verbo toma carne através da pena? Pena? É, o verbo toma carne através da pena. O verbo. O que é o verbo? É a essência? É a ação. Ação? É a ação. Então o verbo é o existir. Veja, o verbo para existir, o que precisa acontecer? Essência? Não. O verbo não existe, Camila. Essa foi uma bobagem que foi dita a todos. Porque na hora que fala verbo, associa-se a verbo o quê? O que se associa ao verbo? Passado, presente e futuro. O tempo. Então é assim, o verbo se fez presente. Se o verbo se fez presente, é porque ele existia, ou existiu, e existirá. Logo, ele depende. Ah, mas Marcos, não é assim que deve pensar. Um outro pensador pode argumentar. Verbo, o verbo é. Não. Quem é a essência. O verbo é a manifestação da essência. Se a essência for boa, a manifestação é boa. Se a essência for ruim, a manifestação é ruim. Está correto o que eu falei agora? Vocês querem água? Quer vir mais pra cá? Comecei pra sair. Está correto se a gente pensar no relativo. Porque manifestação boa, manifestação ruim, nós estamos falando de dualidade, não é? Isso. Então o que eu falei foi uma bobagem. Porque a manifestação, ela é também. Quem define bom e ruim somos nós. Nós que criamos o conceito de bom e de ruim. Então, o verbo, ele não sofre efeito do tempo. Porque ele não é o tempo. O verbo não existe. O verbo é a essência. E a essência é. Então não tem essência boa ou essência ruim. Se eu acreditar na essência boa e essência ruim, eu dou razão para a existência ao diabo. Entendeu? E aí eu crio o quê? A dualidade, o bem e o mal. E é mentira. Porque se eu for caminhar nesse aspecto, quem que criou o mal? A origem. Bem, Isso, então. Então eu falo, então a origem é má? Não. Então a forma de pensar de bem e mal é incorreta. Nesse aspecto, a essência é. E por ser, ela carrega uma ideia. Tá ficando claro, Marcos? Ou tá piorando? Eu não terminei a explicação ainda. Eu não terminei. Está claro até aqui, pessoal? Portanto, se a essência é e a ideia é abstrata. Por que que ela se torna concreta? pela experiência. Não, não, Não? não. Você não precisa passar pela experiência para você aprender. Porque se você acreditar, quando eu falo você, Camila, estou me referindo a uma pessoa, Não tá? entendi. Eu estou conversando com você, mas eu estou me referindo a todos. Se uma pessoa acredita que ela precisa de experiências, ela jamais vai conseguir ser o absoluto. Porque ela precisa, é carente. Então, como ela precisa, é tempo. E tempo é relativo. Então as experiências se tornam relativas. Logo, nunca vai se chegar a nenhum ponto por experiência. Então não se aprende por experiência.
Se aprende por consciente. E o consciente, ele só habita quando você dá razão da existência a você. Você existe. Você sabe quem você é. Você sabe responder o quem eu sou. Nesse momento, você existe. O ato de existir dá razão de existência à essência. A essência habita em você. E aí existe em você. Fui muito rápido? Oi. Tá bom. Vou repetir. Não se aprende por experiência. Se aprende por consciente. Mas como que eu posso aprender por consciente? Pergunta você, Camila, por exemplo. Através da razão e da sabedoria. Como é caminhar por razão e sabedoria? É reeducar-se a não mais querer passar por desejos e emoções. Desejos e emoções são carências que fazem com que a ideia se manifeste no tempo. Para que a ideia se manifeste no tempo, precisa do quê? Matéria. Por isso que a ideia se fez matéria. Por isso que o abstrato se fez matéria. Por quê? Porque a ideia, em algum momento, e eu falo qual é esse momento, em que ele acreditou? Ela acreditou no quê? Que para poder existir, ela deveria se manifestar. E a manifestação da ideia ocorre através do quê? Da matéria. E aí aconteceu a matéria. E aí surgiu a matéria para dar razão de existência à ideia. Ficou claro? Ficou claro? Todos entenderam ou não entenderam? Portanto, caminhar por razão e por sabedoria é entender que emoção e desejos são carências. E a carência faz o quê? Gera o quê? Psicose e neurose. A carência que cria, por exemplo, na psicose, a esquizofrenia. Mas, Marcos, você está falando então que a psicose, lembra de ontem, a psicose cria a esquizofrenia? Sim. O que é esquizofrenia? Você desenha uma foto e você dá vida àquela foto. Por exemplo, você cria uma realidade, seja ela qual for, e para que aquela realidade se torne vida, você coloca associada àquela imagem uma emoção. Por exemplo, você bateu uma foto quando você tinha 5 anos. Se você olhar essa foto, ela traz emoção para você? Não. Com 3 aninhos, então. Tua mãe vai lá, bate uma foto sua. Não vai gerar emoção em você. Por quê? Porque não foi você que criou. Agora, você pega num momento de vida que você estava muito feliz e bate uma foto. Você registrou a foto e registrou a emoção.
Daqui 20 anos, quando você olhar a foto, o que você vai fazer? Você vai se remeter à emoção que aquela foto gerou. Isso, fazendo um comparativo, é o que a ideia, é o que aconteceu com a ideia. Nós criamos as fotos, só que uma foto, ela pode se manifestar no tempo de várias formas diferentes. Ficou claro o que eu falei? Marcos? Lembra quando eu falei assim, ó? Uma pessoa há 5.000 anos dormia em caverna, por exemplo. Chão, depois ela dormia em palha, depois ela dormia no colchão de palha e hoje ela dorme em colchão de mola. O ato de dormir não mudou. Ela continua dormindo. Mas ela se iluminou? Não. É isso que acontece com a ideia. A ideia, ela é passível de evolução. Lógico. A ideia, há 5.000 anos atrás, era dormir na montanha, no chão. Hoje, a ideia é dormir no colchão. A ideia sofreu evolução? Lógico que sofreu. Mas a ideia se iluminou? Não. Então quem que se ilumina? É a ideia ou é a essência? A essência que se ilumina. Por isso que não adianta trabalhar em cima da ideia. Porque a ideia é relativa ao tempo. E se ela é relativa, a ideia é relativa. Por isso que a ideia de bem e de mal, de alto e de baixo, é dual. Entenderam? Entenderam o que eu falei até agora? Ficou claro o que eu falei até... Pessoal, ficou claro, Marcos? Sim. Portanto, Sim. portanto, o caminho da razão e da sabedoria não tem por objetivo direcionar você para a ideia. Tem o objetivo de direcionar você para a causa. Por isso que caminhar pela sabedoria e pela razão faz-se necessário você entender a causa. Porque uma hora que você entende a causa, você entende o porquê. E aí acontece o que com você? O teu consciente aumenta. E vai se tornando livre, né? E vai se tornando cada vez mais livre. E quando que isso aconteceu? Quando o ato de criar foi entendido pela essência que ela, por ser vida, deveria criar. Vou repetir. Pois não, Verusca. Pois não, Verusca. Pode falar. Acho que foi sem querer. Será que foi sem querer? Acho que foi sem querer, né? Vou repetir. O Criador cria. Ele cria o quê? A criação. Criação. Pois não, Verusca. Pode perguntar. Verusca, você quer perguntar? Você está levantando a mão. Ó. Vou repetir. O Criador cria. Cria o quê? A criação. A criação cria o quê? A criatura. A criatura. A criatura acreditou que ela era a essência. E começou a fazer o quê? Criar. Nesse momento, virou matéria.
Entendeu, Camila? Virou instinto. Ah, entendi, Verusca. Não, tudo bem, Verusca, tudo bem. Então, é assim, na hora que você quiser perguntar, aí você abre a câmera ou interrompe e pergunta, tá bom? Entenderam o que eu falei agora? O Criador cria. Cria o quê? A criação. A criação consta, está nela, está contido. Ela contém o quê? A essência. A essência do quê? De existir. O ato de existir cria o quê? A criatura. O que a criatura deveria fazer? Dar razão de existência ao Criador. O que a criatura fez? Deu razão de existência a ela. Nesse momento criou o quê? Verdade. A matéria. Então, não adianta. Por quê? Todas as formas de pensamento que você tem, todas as formas que estão no éter, por mais que você lute contra, por mais que você negue, por mais que você não admita, por mais, todas as formas de pensamento que estão dentro de você pertencem ao éter. Por quê? Porque você faz parte do éter. Vou dar um exemplo. Descreve para mim Urano. Ninguém sabe como é Urano. Por quê? Nenhuma sonda humana foi até Urano e filmou Urano. O que isso significa? Que dentro de você, na tua pituitária e na tua pineal, não constam imagens de Urano. Portanto, todos os médiums que falam que vão para tudo quanto é lugar, estão mentindo para você. Porque o máximo que eles fazem é estar no éter e manipular imagens do éter. Portanto, quando nós falamos o que a gente... O Marcos, obrigado. Obrigado. Quando nós falamos assim, o Criador cria a criação, e a criação cria a criatura criou, e nesse momento ela criou a matéria, você pode discordar do que eu estou falando. Porque dentro de você não existe uma imagem ainda que dê razão de existência para você. Porque você não conseguiu pensar nisso ainda. Por quê? Porque as tuas formas de pensamento pertencem ao plano. Então, quando eu falo para você de realidade, você vai querer justificar uma série de pontos. E tá certo. Tá certo. Só que por quê? Porque você está dando razão à tua realidade. Só que a tua realidade pertence ao plano. Mas, Marcos, se a minha realidade pertence ao plano, o que eu devo fazer para mudar a minha realidade? Altar dos sacrifícios. Colocar no altar dos sacrifícios o que para você é mais importante em tudo que existe. E o que é? A sua vida. Mas, Marcos, você está pedindo para colocar a minha vida? É. Porque na hora que você coloca a tua vida, você está colocando a realidade que você criou. Então você está falando assim, ó. Ou deveria falar, ou deveria colocar com este propósito. Tudo que eu criei para mim até hoje, eu abro mão para uma nova realidade. Mas qual é a nova realidade? Essa aqui. É essa aqui. Pai,
Eu estou à sua disposição. Pai, eu estou aqui. Não mais para criar. Não mais para criar. Mas para ser a sua manifestação. Para dar razão de existência a você. Porque eu já entendi que se eu quiser criar, eu estou negando a sua existência, a tua essência. Nesse momento, você se torna o nada. Porque você abre mão e dá razão de existência ao Criador. Ficou claro? Pois não? Então isso foi um erro nosso. Não foi um erro. Não foi um erro. Foi um desejo. Uma escolha. Foi um desejo. Aí que entra o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Não, dentro do que a gente Não existe. construiu. Não existe livre-arbítrio. Mas por que o Criador permitiu isso? Porque ele existe, ele é vida. Desvio? Ele não é desvio. Não. Não é desvio. Não existe erro nisso. O ato de. Experiência. Não, é ato de existir. Como uma plantinha. É assim, Plantinha ato. vai dar fruto. É assim, ato de existir. Como assim ato de existir? Vamos só para fazer imagem, né? Deus, é só para fazer imagem, só imagem. Deus não pode inibir a existência. Porque se ele inibir a existência, ele está inibindo quem? A ele. Ah, mas existe um erro aí? Não, não existe erro. Existe o quê? Egocentrismo. Como assim egocentrismo, Marcos? A essência acreditou que ela, por ser vida, ela poderia criar. E a função dela era manifestar. E a razão de existência da essência deveria ser manifestar. Manifestar o quê? O Criador. É um erro? Não, não é um erro. É uma forma de existência. Porque no pior cenário, por mais difícil que você viva, por pior que seja a vida, você fala assim: ah, eu vivo. E aí, para justificar a tua vida, você cria um movimento. Por isso que existem escolas que falam assim: o importante é o movimento. Não, isso é uma loucura. O importante não é o movimento. O importante é voltar à essência. E esse ponto foi para tudo, para todos. Para tudo. Não, é que não é para tudo. Aqui foi um ponto só que criou tudo isso aqui. Imagina a reta. Você tem um ponto. Na hora que o ponto criou o igual ao contrário, esse igual ao contrário, que deveria ser a representação desse, a manifestação, o que ele falou? Eu vou criar, porque eu sou ele. E aí começou. E aí virou o uni e o verso. Virou o uni e o verso. Na realidade não existe o universo. Na realidade existe o eu sou. Eu sou o que sou. Não existe dois, só existe um. Por isso que não existem várias dimensões, só existe uma. A Lilian, que está pela internet, ela perguntou assim: como voltar à essência? Primeiro, Lilian, é necessário nós... Como manifestar o Criador? Tá. Então existem duas perguntas da Lilian. Como manifestar o Criador e como voltar à essência?
As conversas de segunda e terça-feira, eu quis mostrar que o grande labirinto da alma é a busca. Quando o instinto acreditou na evolução e no conhecimento, por quê? Porque a essência do instinto qual é? Sobreviver. Então, o que dá razão à sobrevivência? Conhecimento e evolução. Então tá certo. Só que, nesse momento, a evolução e o conhecimento prenderam o espírito aonde? No tempo. Por quê? O que é conhecimento para você não é para mim. O conhecimento é relativo. Não, Marcos, o conhecimento é absoluto. Pode você responder. Eu falo, não. A interpretação do conhecimento, ela pode ser relativa. O conhecimento, ele é o quê? Absoluto ou relativo? Conhecimento? É. Vai, pessoal, é importante que a gente siga mais um pouquinho só. O conhecimento é absoluto ou é relativo? É relativo. A necessidade, veja, a necessidade que você dá ao conhecimento é absoluto. Ai, é absoluto. Ah, A necessidade que você dá ao conhecimento é absoluto. O conhecimento, ele é relativo. Por quê? Porque ele vai satisfazer a necessidade no tempo para cada um. Entenda que a definição de conceito é muito importante. A necessidade é absoluta. Porque a necessidade precisa satisfazer-se. Como que ela vai se satisfazer? Através do conhecimento. Portanto, o conhecimento para um vai ser de um jeito, o conhecimento para outro vai ser de outro jeito. Portanto, quando o instinto ficou preso na evolução e no conhecimento, o que aconteceu com ele? Ele se tornou parte. Só um minuto, Regina, eu preciso terminar aqui. Ele se tornou parte, porque ele deixou de reconhecer-se. Ele acreditou na parte. Por acreditar na parte, ele lançou-se na realidade, a qual ele criou, que foi a parte. Entenderam? Tá entendendo, pessoal? Vou repetir. O conhecimento é relativo, a necessidade é absoluta. Como a necessidade é absoluta, ela vai satisfazer a cada um através de um conhecimento. Como a satisfação desse conhecimento é relativo, ela criou a realidade que, por exemplo, para mim chegar num estado de evolução máximo, eu tenho que caminhar 5 dimensões. Eu tenho que passar pela dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4, dimensão 5, por exemplo. O que ela criou? Ela criou dimensões. Quando ela criou dimensões, o conhecimento que já é relativo, ele fez parte de cada segmento. Então, o que a pessoa se tornou? Relativo. Relativa. Porque ela criou a realidade do relativo.
E está errado. Ficou claro o que eu estou falando? Lilian, ficou claro? Liliana, ficou claro o que eu estou falando, Liliana? Portanto, Liliana é uma pessoa que está acompanhando a gente aqui. Portanto, quando eu criei a realidade relativa, o que eu fiz com o instinto? Eu prendi ele no tempo. Eu prendi o instinto no espaço, no tempo e no plano. No plano, no tempo e no espaço. No plano, no tempo e no espaço. Porque eu acreditei na evolução e no conhecimento. O que é um erro. Então, e nesse aspecto, o que as pessoas fizeram? Criaram esse monte de terapias holísticas. Criaram o quê? Religiões. Criaram o quê? Seitas. Criaram o quê? Escolas iniciáticas. Criaram um monte de coisa. Por isso que não adianta. Você estará preso ao plano, ao tempo e ao espaço. Por quê? A ideia ficou presa no tempo, em acreditar na evolução e no conhecimento. Aí a pessoa faz o quê? Como que é, Camila? E o Cristo está fora do tempo e do espaço, né? E Cristo, ele é. Ele não está no tempo, no plano e no espaço. Porque ele é a essência. A essência do quê? Do eu sou. O Ahankara. O que sou. Eu sou o que sou. Ele é. Ele é a consciência. Ele é o absoluto. Ele é a essência. Ele é. Por isso do iluminar-se. Então é assim, quando você conversa com uma pessoa, não adianta. Ela vai usar todos os recursos do plano, porque é o que ela tem, para poder articular e manipular a ideia dela. Então você conversa com aquela pessoa, a Liliana está falando aqui. Então, nós aqui no plano não manifestaremos. Não foi isso que eu disse. Falta responder a tua primeira pergunta, que é como manifestar o Cristo. Depois Tá? a Regina acho que tem pergunta também. E depois tem a Regina que tem que fazer uma pergunta. Né? Então é assim, entendido o que aconteceu com a ideia, o Criador ou chegaremos próximo à essência? Não, Liliana, você será a essência. Eu já explico, aguenta aí, só um minutinho. Então é assim, quando você, instinto, entender que você está preso no tempo, no plano e no espaço, porque você acredita na parte, você acredita na evolução e no conhecimento, quando você conseguir quebrar essa forma de pensar, o que vai ficar dentro de você? O que vai sobrar dentro de você? Tira a imagem de Deus de dentro de você. Tira a imagem de diabo de dentro de você. Tira a imagem de bom, tira. O que sobra dentro de você? Ou nada. Ou nada. Então quem é o Criador? Quem é o Cristo? É o nada. Porque ele é. Então, quando nós tirarmos, e eu chamo isso do quê? Pare de fazer tudo do seu jeito.
Quando eu falo assim, para você parar de fazer tudo do teu jeito, eu estou falando que tudo que você pensa, tudo que você articula, tudo que você faz, tudo que você busca é do teu jeito. Porque você deseja, planeja, cria uma imagem e associa uma emoção. Você faz isso em tudo. Você fala de realidade, né, e você articula em cima da imagem que você tem. Por quê? Porque é o que você tem. Só que o que você deveria fazer? Parar de criar. Deixar de criar. E começar a ser o nada. O que é o ser o nada? O que é ser o nada? É o maior estado de consciente que um ser na Terra pode manifestar, que é a imagem do Criador. Portanto, você consegue ou conseguirá ser a imagem do Criador? Sim, lógico. Lógico que você consegue. Mas o que precisa para acontecer isso? Você começar a colocar valor aonde de fato existe. Por exemplo, você ter coragem de mudar a tua realidade. Por exemplo, você parar de acreditar em evolução e conhecimento. Por exemplo, você começar a levantar essa bandeira, que é existir. Parar de vender conhecimento. Parar de vender evolução. Porque quando você está fazendo isso, você está deixando no éter a necessidade. Por isso que nós somos tão contra a todos os terapeutas holísticos que existem. As religiões. Por quê? Porque eles estão propagando a não existência de cada um. Por quê? Você é a representação do Cristo. Você deveria aprender que você é a representação do Cristo. Só que o que acontece? Uma pessoa procura um terapeuta holístico para resolver um problema que ela criou. Ela criou esse problema. Por que você vai na religião? Para você rezar. Por quê? Porque você não quer ir para o inferno. Ou você quer ir para o céu. Por quê? Porque foi a imagem que colocaram dentro de você. Que existe Deus e diabo. E aí você fica vivendo na dualidade. Ou, por outro lado, você fica pagando 10, 15 mil reais de um curso de Reiki, onde se você pegasse esse dinheiro e aplicasse para quem de fato precisa, talvez você estivesse fazendo um bem muito maior para a humanidade. Por que você não faz tudo de graça? Você entende o que está acontecendo? A pessoa ela cobra um dinheiro por conhecimento. Isso não existe. Como que ela pode cobrar um dinheiro por um conhecimento? Ela está cobrando um dinheiro por um pedaço do todo. Isso não existe. Não existe isso. Ah, eu vou fazer o curso básico. O curso básico eu pago lá R$1.500. Pá. Ou R$2.000, sei lá quanto está isso aí. Ou outro curso lá, Reiki 1. Pá. R$5.000, sei lá. Porque você vai ter uma parte do conhecimento. Quem disse para você que é assim que funciona? Eu estou falando para você que não é assim que funciona. Eu estou falando que esta forma está incorreta. É uma forma de ganhar dinheiro em cima de você. Agora, se você acredita nessa forma, você vai usar a seguinte justificativa. Nada nesse planeta é de graça. É lógico, então você está criando qual realidade? A realidade da carência. Então você não acredita no Cristo.
Então quem é o anticristo? Você. Você é o anticristo. Não é que ele vai vir. Ele já está. É você. Porque você cobra por conhecimento. Olha que loucura. Você paga para um bando de sem vergonha que te ensina nada. E você gera no éter uma forma de pensar de carência. Porque você se sente importante curando o outro. Então o outro tem que estar sempre doente. Então quem que está criando a doença? É a tua necessidade. Então, Camila, você não é doente. Você acredita que é, mas você não é. Quando você começar a acreditar em você, você vai falar assim, olha, quem manda aqui sou eu. Sou eu que mando aqui. Eu sei quem eu sou. Eu não sou o anticristo. Eu sou a representação do Cristo. Por isso que no Ágora tudo é gratuito. Porque este conhecimento, esta evolução, esta sabedoria e esta razão não são minhas. É nossa. É sua também. É de todos. Você não tem que pagar por isso. É sua. É só você acreditar. Em quem? Em você. Na hora que você acreditar em você, você dá razão de existência a você. E na hora que você dá razão de existência a você, você existe. O ato de existir, você fala para o Criador, eu existo. E neste momento, os iguais se atraem. O Criador habita em você. Então, é uma loucura. Quem ensinou você que você deve ir na quarta dimensão para pegar o mundo das ideias? Que você vai na quinta dimensão para pegar. Aí eu conversava com um monte de gente da Provida, enfim, de Essânia, um monte de gente. Você conseguiu ir na quarta dimensão? Ah, eu fui. Ah, que faixa da quarta dimensão que você pegou? Eu ficava pensando nisso. Faixa? Faixa na quarta dimensão? Ah, você viu olhos? Então você pegou a faixa dos olhos. Ah, eu peguei a faixa dos olhos. Ah. Então quer dizer que o todo, o tudo, se manifesta por faixa? É isso? O que você está fazendo com o absoluto? O que você está fazendo com o absoluto? Olha a realidade que você criou para você. Você criou uma realidade que o absoluto se manifesta na parte. O que você fez com você? Você tá se chamando de incompetente. Você está falando que você pegou um pedacinho. Olha que loucura que você está fazendo. Como que você pode pegar um pedaço do todo? Explica isso para mim. Isso não existe. Existe meio grávida? Ou você está grávida ou você não está. Então assim, ou o todo se manifesta em você, ou não. Por isso que todos que estão no plano, ou a grande maioria que está no plano, e eu posso afirmar, 100% de quem cobra por conhecimento é relativo. E faz isso porque é sem vergonha. Ele quer ganhar dinheiro em cima de você. Então está na hora de você pensar. Até quando que você vai ficar satisfazendo essa necessidade? E o quanto você é responsável por fazer um planeta que nega ao Cristo.
Porque se você compactua com esse tipo de pensamento, você, para mim, é anticristo. Simples assim. Ficou claro? Tá claro o que eu falei? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Vocês querem água? Eu vou pegar, bem. Cadê a garrafa? Cadê a garrafa ali? Marco, A pergunta da Regina agora. Vai, Regina. Vocês querem água? Vocês estão servidos? Obrigada. Quente já. Fiquei Eu só fiquei um segurando. pouquinho confusa quando você fala o conhecimento é relativo. E a necessidade do conhecimento é absoluta. O que eu fiquei confusa? Não é a necessidade do conhecimento. É a necessidade é absoluta. É a necessidade de satisfazer o quê? Então, a necessidade, a palavra necessidade, não é no relativo? Você ter necessidade de algo? Não. A necessidade é única. Você tem necessidade de existir. Só existe uma necessidade: existir. Você quer existir onde? Ou você existe no instinto. Se você for existir no instinto, você vai dar razão de existência ao conhecimento e à evolução. Se você quiser existir no espírito, você vai dar razão de existência ao nada. Então, essa necessidade é única. A necessidade é única. Agora eu entendi. Tá. Obrigada. Tá bom. Alguém mais tem dúvida? Essa aula está na internet, no YouTube. Sintam-se à vontade para assisti-la tantas quantas vezes forem necessárias, tá bom? Eu só queria deixar o último recado aqui. Analisa bem quem é Cristo para você. Analisa bem. Analisa bem quem é Cristo. Analisa bem o que você tem feito. Analisa. Analisa com quem que você está compactuando a tua vida. Analisa bastante o que você tem feito. E se você entender que tudo que você fez foi negar ao Cristo, as portas do Ágora estão abertas a você. Porque aqui nós seguimos a Cristo. Só a Ele. Só. Pois não, Camila. Pois não, Camila. Você levantou a mão? como eu faço para deixar de. Como eu faço para deixar de negar o Cristo? Primeiro eu preciso entender com você, Camila, o que você entende como vida. Porque às vezes, vida para você é executar uma programação pré-existente. Por exemplo, você acredita em você? Você acredita em você? Responde para que todos ouçam. Não, eu não ouvi. Não, Eu vou repetir de novo. Você acredita em você? não, Então qual é o primeiro passo? acreditar. Em você. É acreditar em você. Esse é o primeiro passo, Camila. Acreditar. Tá bom? Analisa o que eu estou te falando. Reflete sobre o que é acreditar em você. O que você pode melhorar. Lógico, não vai querer sair abraçando o mundo. Vamos começar devagarzinho, tá bom? E o que é acreditar? E aí nós conversamos mais amanhã, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem em paz. Um bom descanso a todos. Boa noite.
Pessoal da internet, Boa noite, pessoal. pessoal da internet, o meu muito obrigado por você estar aqui. Fique em paz.